Podemos? Podemos. Merda, menina. Merda. Estamos de volta com o Corda Bamba. Hoje nós temos uma convidada aqui que a gente está namorando há muito tempo. Incompatibilidade de agendas, até que de repente deu match e a gente ficou muito, muito, muito feliz. Ela é um nome muito importante no teatro, como diretora, como atriz, mas agora também no audiovisual. Então eu tenho a honra de dizer para vocês que a nossa convidada hoje é a Yara de Novaes. Obrigada! Ai, muito alegre, já vi o programa e fiquei tão feliz de ser convidada. Da outra vez é porque não rolou mesmo, sim, né? Sim, mas agora, as coisas acontecem quando tem que ser. Eu vou continuar falando um pouquinho de você. Ó, gente, a Yara é mineira, começou no teatro aos 15 anos, fundou e integrou o Grupo 3 de teatro e outras companhias também. Ela é ao mesmo tempo uma atriz de teatro gigante, vencedora dos maiores prêmios do Brasil, diretora das peças que estão em cartaz hoje. Prima Fático, com a Débora Falabella, aqui em São Paulo. Depois você vai falar as datas pra gente. E Lady Tempestade, com Andréia Beltrão, no Rio. Esgotada, tudo esgotado. Apenas. No audiovisual, Yara participou de Grande Sertão Veredas, Chiquititas, Chipados, Irmandade, Todas as Mulheres do Mundo, Um Lugar ao Sol, O Som e a Sílaba, Sutura, Ângela Diniz e a Praia dos Ossos e agora Véspera. Véspera, Ou seja, no cinema, antes desse estouro, que está sendo a repercussão do longa-metragem Malu, ela fez Samba Canção e Fronteira de Rafael Conde. Todos os Dias São Iguais, de Carlos Gradin, Rua da Amargura, de Rafael Conde, trabalhou como preparadora de elenco em filmes do Carlos Gradin e do Rafael Conde. E fiz Zé também, Zé do Rafa Conde, que é um filme muito legal sobre Zé Carlos da Mata Machado. que lindo. A gente não pegou esse. A gente tem muita coisa pra te perguntar. Bom, vou começar aqui uma primeira pergunta. Eu li numa entrevista, a gente stalkeou você. Sim. Lemos tudo Que sobre medo, você. Não fique com medo. E teve uma frase que você falou que chamou muito a nossa atenção, porque tem muito a ver com o que a gente vem investigando aqui no Corda Bamba, que é... Você disse que você nunca foi muito ambiciosa, nunca quis ser famosa, que a única coisa que você queria era exercer a sua profissão. Isso é exatamente o que a gente tenta investigar aqui no Corda Bamba. Essa constância no ofício, né? Mas agora a gente percebe que com o Malu está acontecendo um reconhecimento gigantesco da sua trajetória, do seu trabalho especificamente nesse filme. O que mudou na sua vida a partir da repercussão do Malu? Puxa... E até se te assustou, né? Porque assim, essa repercussão, ela acontece, mas ela não é essa repercussão da popularidade, né? Assim, de você sair na rua e as pessoas te reconhecerem. É um outro lugar, é um canal que talvez seja um canal ligado a essa minha, né? Essa afirmativa que eu fiz, né? De querer exercer a profissão e, sobretudo, querer exercer a profissão alinhada com as coisas que, de alguma forma, eu acredito e professo, né? Isso é muito importante para mim também. Porque eu acho que a gente, antes de escolher a profissão, você está escolhendo ser artista. E aí, ser artista é como se você realmente tivesse que ter antenas, que está em um exercício contínuo de presença para que você fique contemporânea mesmo, né? Que você se ligue às coisas que estão acontecendo, que você consiga, né, ter perspectivas diferentes, que você consiga ter visões periféricas, né? Isso para mim é o papel do artista. A profissão, ela às vezes ela acontece melhor para uns e acontece melhor não tão bom para outras pessoas, mas eu acho que tem é anterior à escolha de ser artista. Então eu acho que Malu ele tem essa repercussão, mas ela não chega, infelizmente, né? Eu adoraria que a gente tivesse com 1 milhão de espectadores e a gente está longe de estar assim. Mas o filme segue ainda cartaz, né? Ainda está nesse campo, né, de um reconhecimento de um trabalho artístico que afeta as pessoas, que tem conceito, que tem pesquisa, que tem vontade, né, de que ele realmente nasça, aconteça, que tem
né, né, a ânima dos artistas ali envolvidos. Ainda está dentro desse campo. Eu ainda não furei esse lugar. Mas você assim, viajou bastante assustado com esse filme, não? Viajei. Foi legal. Já ganhei muitos prêmios. Assim, Vocês foi foram muito pra legal. Sundance, não foi? A gente foi para Sundance. Aliás, o filme estreou em Sundance. Eu fui agora para Paris também. A gente ganhou 2 prêmios lá num festival. Gente, vocês estão Regaça ganhando Satélite. tudo. É muito é lindo. um tudo assim que não é eurocentrado, americanizado. É um tudo assim na Índia, no Cairo, que é um mundo muito grande também. Sim. É um mundo muito grande que a gente desconhece, né? Bom, mas Sundance e Paris são... Tá aí, né? Sundance também é um festival, querendo ou não, que é de filmes mais independentes, mais autorais, né, de realizadores também mais jovens. Ele tem um pouco essa característica, né? Sim. Toda vez que talvez acho que vocês fizeram isso, a gente ia numa videolocadora, quando tinha aquele selinho de Sundance, a gente pegava, né? Porque sabia que ali tinha experimentação, né? Sim, e tá sim. nisso. E Era americano peronomute. E o Regaça Satélite tem isso também, são filmes assim que não tem uma grana para distribuição, e com uma curadoria maravilhosa, mas... Isso para mim não é nenhum problema. A única coisa que eu estou querendo dizer é que realmente Malu ainda está nesse caldeirão meio parecido com toda a minha vida, eu acho, sabe? Claro que eu nunca tinha feito uma protagonista dessa no cinema, e uma protagonista tão bem desenvolvida como foi, né, feito pelo Pedro no roteiro e na direção. Eu tive uma sorte incrível de fazer isso. Isso eu realmente nunca fiz na minha vida. E de estar contracenando com a Juju, com a Juliana Carneiro da Cunha, com a Carol Duarte, com a Átila Bi, com tantos outros ali. Então isso para mim é muito novo. E isso para mim é o meu grande sucesso, assim, sabe? Sim, claro. Não, e é o que eu falei para você na hora que você chegou, assim, eu falei, nossa, eu preciso dizer que Malu, assim, foi uma catarse, assim, porque eu fui assistir sozinha numa tarde e eu também saí... vi sozinha. Cara, eu saí de lá e eu fiz questão, eu tava chorando muito, porque eu acho que tem muitos gatilhos, assim, não só nas relações familiares, mas também sendo atriz, né, impossível olhar para essa mulher e, enfim... fui pesquisar, fiquei apaixonada pelo Pedro, falei, o que é isso? Como é que esse é o primeiro filme do cara? É impossível, tão pessoal, tão profundo assim. É um filme de baixo orçamento, vocês gravaram em 3 semanas, e eu vi uma coisa muito interessante, ele dizendo que ele não queria biografar a Malu. E eu queria saber como é que você encontrou esse tom, porque é muito complicado, né, quando a gente faz alguém real, assim. Como é que foi artisticamente esse seu processo? Então, eu acho que ele foi conduzido pelo Pedro, assim, da melhor maneira possível, porque o Pedro é um grande diretor de atores. E o cinema do Pedro, porque ele tem outros curtas, ele é um realizador que não tinha feito até então longas, mas ele tem outros curtas. E é um cinema que, um dos pilares do cinema dele é a atuação. É um pilar fundamental, assim. Ele fala que é um filme de personagens, né? E ele gosta das personagens. E aí, então, ele tinha 6 semanas para tudo. E ele dividiu essas 6 semanas em 2 partes, porque ele poderia querer filmar mais, poderia querer ficar mais no set. Mas ele quis ficar 3 semanas numa sala de ensaio conosco. Nossa, isso é um privilégio. Então, Então aí você já vê qual que é a perspectiva do cara, né? É um cara que realmente sabe que os atores e as atrizes são elementos fundamentais na sua criação. E aí a gente foi para a sala de ensaio e nós começamos a improvisar todas as cenas, como se fosse aquele método etude, né, do Stanislavski, né? É o que os Pedro segue. A gente improvisa. Mas ele dava o texto, vocês davam uma olhada no texto? Sim, a gente estava com o roteiro ali. Dadas. Como uma peça de teatro. Normal. Você improvisa e aí você discute, improvisa de novo, ele diz onde que, né, de alguma maneira, a gente, não, os atores em jogo, mas ele também dizendo, não, olha, não é isso, não, tá. E aí depois que a gente improvisou todo o texto, inclusive ele filmando, ele tem um monstro do Malu, que foi feito numa salinha que não tinha nada, assim, era assim, uma edícula atrás da produtora.
Então, a gente inventava coisa, era muito engraçado, assim, porque era uma sala muito pequenininha e a gente inventava, assim, aqui é o jardim, então aqui tá, como a gente faz em teatro, né? E aí ele tem isso. Outro dia ele falou, será que eu posso divulgar? Eu falei, pelo amor de Deus, Pedro, não. Não. Eu falei, divulga, assim, se isso for, assim, alguma coisa pedagógica, ok, vai ficar, divulgando pra quê? Porque, e aí, nesse tempo... Eu me lembro que ele ficou assustadíssimo em algum momento quando ele viu com a Juju. Eu acho que eu li alguma coisa assim na Piauí. Ainda bem que eu tô acompanhada pela Juliana Caneta. Que ele falou, cara, elas não vão dar conta, elas têm uma coisa aí que não tá rolando. Tá teatral, e tal. E até um tempo que ele não gosta de usar, porque teatral também, né? Não é uma coisa necessariamente ruim, né? Mas eu acho que no meu caso, especificamente, era menos teatral. E ele achava que a Malu estava muito com a faca no peito. Eu falei, cara, mas o roteiro tá dizendo. Mas ela não é essa mulher. Ela é uma mulher diferente disso. Ela tem tudo isso, né? Toda essa dor, todo esse buraco, toda essa sombra, mas ela é absolutamente luminosa também. Aí ele começou a me dizer isso, e ele tinha uma entrevista de 1 hora da Malu que ele não liberava porque ele não queria isso, que fosse mimético e tal, né? E aí ele liberou. Eu falei, cara, então libera a Malu aí pra eu ver. Aí na hora que ele liberou, eu vi uma lógica dela, sabe? A lógica dela. Aí eu falei, pode crer. Aqueles cliques, né? E não necessariamente isso, não imitei a Malu de jeito nenhum. Mas eu entendi, assim, a lógica dela, porque eu acho que essa coisa da personagem, principalmente quando você está nesse lugar realista, né, naturalista, é um lugar, assim, que você consegue entender o que é o dentro, o que é a vida íntima dela. Eu até escrevi aqui, ele disse que ele queria que existisse o espírito dela. Então é isso. Aí ali eu peguei isso. Então era uma coisa muito mais do lugar do invisível, né? Né? Não é do palpável, não é do concreto. É uma coisa que você lida ali com outro tipo de inteligência, né? E ali, quando eu vi, eu falei, entendi. E era exatamente naquela contradição, naquela existência paradoxal que eu tinha que entrar com a Malu, que é ali. E uma coisa eu imitei. O que você imitou? Aliás, 2 coisas eu imitei. Uma eram as onomatopeias dela, né? Que tudo ela falava assim, aí eu fui, cheguei lá. Aí eu cheguei, Então essas onomatopeias, eu falei, cara, vou pegar isso, né? E a outra coisa é que tudo que ela fala, ela ri, né? Ela mesma faz a graça e ela mesma ri da graça. Sim. E isso foi muito legal, assim. Foi muito bom de fazer. E que não necessariamente mimetizar, né? De alguma maneira, mas não biografar. O Pedro, ele tem uma coisa que eu sempre falo com ele, tem falado isso em várias entrevistas, que é o maior legado que a Malu deu para ele, que foi a autoridade que a arte tem quando ela tem que acontecer. Sim. E ele sabe disso. Ele sabe que, por exemplo, era impossível ele querer fazer uma Malu que não fosse uma Malu que tivesse a ver com a minha existência. Claro. Ou com a minha existência em relação aos meus companheiros no set. Então, tem uma Malu, eu falo insistentemente disso, que o Pedro deixou acontecer junto conosco, que é uma Malu que pertence ao cinema. E por isso que ela é tão forte. Por isso que ela te atinge. É porque ela tem realmente assim, um nascedouro, que é um nascedouro, né, de muita força, até de realidade, como você sabe, mas ela emergiu no cinema. Ela acontece no cinema. Sabe? O lugar é esse. Demais. Não é o lugar da vida. Sim. É o lugar da arte do cinema. Sim. Se todo mundo sabe que quem está ouvindo, mas o Pedro, o diretor e o roteirista também, ele é filho da Malu. Então, é filho da Malu. Uma baita responsabilidade para você também, né, Yara? Porque tem uma relação afetiva. Mas você sabe que um dia, quando vocês entrevistarem a Carol Duarte, que vocês vão ficar com ela, maravilhosa. É uma paixão da minha vida.
ela vai dizer isso. Talvez a responsabilidade tenha sido mais dela, porque ela representava o Pedro. Sim, misturado com a Isadora. Exato. Né? Então, assim, essa relação da identidade... Ela se dá ali, né, com a filha mesmo. A identidade. Tanto é que as cenas que o Pedro mais se emocionava, ele se emocionou muito durante toda a filmagem, também dos ensaios, eram as cenas em que tinha a Joana, né, a Jujuca ali em sofrimento, né, assim, naquele embate ali com a mãe. Devia ser uma coisa nostálgica, ele já se colocava naquele... E é condensado, né? Porque essa personagem não existe, né? É um personagem que ele condensou ele e a Isadora, que também é atriz, né? Sim, a Isadora é minha amiga. Maravilhosa, então maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Incrível, ela foi ao set. É isso que eu ia perguntar. Foi tão lindo, cara, quando a Isadora foi ao set. Porque o set também, quando a gente saiu da sala de ensaio e foi pro set, foi um momento também de muita magia e como se as peças começassem a encaixar, porque a casa da Malu é a Malu. Né? Então, quando eu cheguei lá... Cara, mas aquela casa foi construída ou era a casa dela? Não, não. Era um set que é da Elsa Romer, que é a diretora de arte, que é maravilhosa. E aí, quando eu cheguei no set, todos nós, né? A gente falou, cara, entendi. Sabe quando dá uma fecha, assim, fala, então entendi esse lugar dela, né? Porque uma das coisas que a gente sabe, vocês que são atrizes, é que, na verdade, as circunstâncias que acontecem, né, e que existem dentro de uma cena, elas são fundamentais, né, para que a personagem também aconteça, né? Então, ali muito mais, assim, porque se há alguma coisa que é meio mimética, é a casa da Malu com ela. Por isso que é muito bonito quando tem uma cena, né, que ela, né, dá a casa para Joana e diga, faça o que você quiser com isso. E aí outro dia lá em Paris, estava no debate, uma pessoa disse isso, é muito bonita aquela cena, porque é muito metafórica, porque é o Pedro também fazendo o que ele quer com a história, com a memória dela. Né? E fazendo na arte, fala, faz o que você quiser, é seu. É seu. Passa com propriedade, é seu. E isso é muito legal. Nossa, e aí eu acho que as cenas que mais eram mais, assim, de maior responsabilidade eram as da Joana. Claro que da Malu também. Sim. Mas eu acho que ele tinha uma relação comigo em cena que não era tão empática ou desse afeto do pertencimento como ele tinha com a Carol, sabe? Sim. Quer dizer, ele pode dizer que não, né? Não sei. Falar a sua percepção que você teve. Eu fiquei muito impressionada, eu tô pra assistir há muito tempo, mas como você sabe, eu tava gravando lá e eu não conseguia parar, e agora semana passada eu fui sozinha no cinema. Eu fiquei, assim, deslumbrada, eu conversei até com umas pessoas que eu conheci na hora, eu falei, que interpretação é essa? E todo mundo tava assim no cinema, o que é isso? O que é essa Yara? Como que ela fez isso? E quando eu falo isso, assim, já te vi em muitas peças e sempre admirei muito o seu trabalho. Mas ali, quando fala sobre o teatral, você tem o teatral ali naquele filme, mas tem uma verdade cênica do realismo, naturalismo do cinema tão presente. Você fez uma mistura ali que eu fico... Por isso que é muito legal essa pergunta da Má. Como você criou isso? Nós que somos atrizes, eu sempre gosto de perguntar para todos os atores e atrizes, tipo, como é o seu processo? Eu sei que depende do projeto, depende do diretor, depende do que for. Do orçamento. Mas por onde? Orçamento, mas como você começa a criar suas personagens, assim? Então, é de um jeito um pouco heterodoxo, para falar a verdade. Porque eu vou fazendo uma coisa meio na minha cabeça, assim, sabe? Eu vou lidando um pouco com a minha imaginação. Então não é necessariamente uma coisa direta ou inteira. Então eu vou pegando coisas assim, por exemplo, sei lá, a onomatopeia. Aí depois eu pego a risada. Aí eu vejo o cabelo. E aí aquilo vai me alimentando na imaginação. Então é como se eu tivesse que ter uma imaginação particular para aquela personagem. É claro que ela é alimentada por 1000 coisas.
música, leitura. Hoje, por exemplo, eu no grupo da véspera, né? Eu vou fazer a custódia, né? Eu li um trecho que eu recebi de um ex-professor meu de português, de literatura maravilhoso, Antônio Sérgio Bueno, um beijo para ele. E que ele me reencontrou através do Sérgio Abranches, que foi Código de Lei de Tempestade. E aí ele mandou um texto falando da terceira margem do rio. E ali, por exemplo, me deu uma nutrição, me alimentou para a custódia aquilo. E também para todo o universo da Carla Madeira. Quando ele trouxe, por exemplo, aquele homem indo para outro lugar, se despedindo e fazendo dessa travessia, desse deslocamento, um lugar de solidão, em que é o lugar do humano. E eu pensei muito na custódia sobre isso e nas personagens da Carla. E isso me alimenta. E aí eu vou expressando isso, eu vou me modulando com a personagem a partir disso. Então Malu, eu acho que teve isso também. Eu tinha um fascínio muito grande por ela ser uma atriz brasileira. Uma atriz, eu sempre fico emocionada quando falo disso. Uma atriz de teatro que foi para o Rio de Janeiro. E que foi para o Rio de Janeiro num momento em que, certamente, ela ia ser medida por uma unidade que não era dela. Não era a unidade dela. Ela não tinha aqueles elementos que, vamos dizer, a televisão, a Globo queria atribuir a ela ou gostaria que ela tivesse, ela não tinha. E aí, quando eu tenho a Malu comigo, assim, eu penso assim, quase numa... como se fosse mesmo um exercício, sabe, reverente. Eu sempre penso isso com as personagens, que eu preciso estar em reverência com elas. Ao mesmo tempo, eu gosto também de ter uma ligação meio debochada, lúdica, irresponsável com a personagem, meio palhacenta, sabe? Eu preciso do humor na personagem também. Eu vejo assim, que todas as minhas personagens, de alguma maneira, têm o humor, né? Por maior buraco que ela esteja. Então, eu acho que tem essas duas coisas. Eu não vou pela identificação, por exemplo. Isso não é um caminho meu como atriz. Não. É o contrário, eu preciso ver a personagem. É como se, sei lá, eu me relacionasse com você. Então, eu vou criando concretudes para ela, universos para ela. E aí, quando eu a vejo, eu vou me modulando em relação a ela. É bem interessante, mas... Não sei se eu respondi. Não, você respondeu por isso que eu falei que é heterodoxo, assim, porque é uma coisa que acontece na minha imaginação. Não, mas assim, então a sua criação, ela é mais nesse âmbito, é mais subjetivo, assim, é como os atores, por exemplo, eu lembro quando eu ouvia o Antônio Fagundes falando, todo ator tem que ler porque tem que ativar a sua imaginação. E é por aí. A sua criação. É claro que isso em algum momento ele vai passar pelo meu corpo, tudo isso. Sim. Então vai virar tempo, né? Vai virar gestualidade, vai virar postura, né? Vai virar o que for, pelo corpo, né? E, por exemplo, sei lá, no Love Love, vocês viram Love Love? Sim, no Love Love, por exemplo, quando eu fazia o terceiro ato, por exemplo, eu achava que ela tinha uma barriga meio de pilates, assim. Sabe? Que era uma barriga meio de pilates com o bico pra dentro. E aí a personagem do terceiro ato nasceu assim. Aí eu falava assim, eu acho que ela tem uma coisa meio Constança Pascolato. Aí eu botava um óculos. Porque é como se eu tivesse que começar a me convencer de quem é ela. Sabe? E quando ela é assim... Então vamos lá, eu não sei se eu sempre consigo fazer, eu espero que sim. Muito interessante. E aí eu vou falar, olha assim, acho que ela usa um lenço. Ela usa esse lenço porque, sei lá,
o pescoço dela, ela tá achando que não tá bom, ou ela usa esse cabelo aqui porque ela teve, sei lá, vai inventando coisas. Não, perfeito. Eu invento histórias para ela. Uhum. E acho que dirijo assim também um pouco. Eu dirijo também ativando a imaginação dos atores e atrizes o tempo inteiro. Interessantíssimo. E o corpo muito presente também, gestualidade muito presente, pensamento, né, sobre como esse corpo vai exprimir isso. Porque não adianta eu ficar com isso aqui e não conseguir exprimir, né? Eu preciso ter um corpo para fazer isso. Uhum. Né? Eu preciso saber olhar essa personagem, preciso saber como me deslocar em cena com essa personagem. Né? Sim. Maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu fiz essa lindo pergunta pro Marco Rica, quando eu tava gravando a série com ele, do Chitãozinho e Chororó. E o Marco Rica, eu lembro que eu tava no camarim com ele, eu falei, Marco, cara, conta aí sobre o seu processo, enfim, esse já podcast. Ele olhou pra mim e falou, pô, Larissa, aí você me ferra. Não sei, eu leio aqui, começa a vir aqui, eu começo a falar, e aí eu entro não sei o quê, aí eu tô fazendo. Falei, pô, mas eu achei que ele fosse, tipo assim, me dá, sabe? Mas acho que é por isso que todas as atrizes que vêm aqui, a gente traz sempre essa pergunta, assim, porque é muito individual, né? É muito individual e é muito interessante. E pra tirar um pouco desse lance também, de tipo, você precisa ter todos os métodos do mundo. Não, cara, vai encontrando o seu. Vai entendendo como que é que a Ana falou pra gente, até o podcast que você falou que escutou, a Ana, que tem a Escola Demais, né? Ela falou que muitos atores ficam lá jogando a bolinha na parede e passando texto. E não, né? Cada um tem o seu processo. Sim. E vai dar certo de outras maneiras. Né? Mas a gente... essas técnicas, elas são muito importantes. Sim, ajudam muito. Porque elas também, elas diminuem um pouco o caminho. Uhum. Então, toda vez que eu tô... então, por exemplo, isso que o Pedro fez é uma técnica do Stanislavski. Uhum. Porque é você realmente achar as ações psíquicas da personagem. Então, assim, o exercício de experimentar-se fazendo aquela personagem... não adianta, é ele que vai te fazer com que ela possa acontecer. Uhum. Não adianta. Então você vai falar, vou me deslocar, tá na minha cabeça e plim, cheguei, plum, olha a personagem. Não existe isso. Você realmente tem que repetir para o seu corpo aprender. Sim. Isso aí eu estou te falando de um momento pré-expressivo. Mas no momento expressivo, você realmente tem que lidar com as suas técnicas. E claro, mesmo você tendo aprendido essa ou aquela, tá mais alinhada com aquela outra, é muito importante que você realmente tenha todo um processo que é seu. Uhum. Mas as técnicas, elas diminuem o caminho, sim. É impossível um ator ou uma atriz não estar bem em cena ou fazer bem esse personagem se ele não tem técnica. Sim. Não precisa necessariamente ser a técnica de fulano ou de Beltrano, não. Uhum. Ele tem mesmo que seja uma técnica que ele desenvolveu ali. Mas ele tem a técnica um ator dele. Que estudou. Ele tem a técnica dele. Sim. O que acontece é que, por exemplo, quando fala assim, eu vou e faço. A Juju fala isso também, Juliana Carneiro da Cunha. Ela fala assim, eu tenho que fazer aquilo ali. Aí eu vou e faço aquilo ali. Ela é maravilhosa. Eu vi ela dizendo que ela é muito intuitiva. Aí ela foi dar uma entrevista. Ali. Ela falou, eu sou muito intuitiva. Eu esperava ali pra ver como é que ia ser essa troca com a Yara. E não sei o que lá. E a Yara chegava cheia de técnica, toda trabalhada. Imagina. Nunca. O que acontece é que... E também eu acho que tem uma coisa que a Ju faz, e que todos nós ali, sobretudo no Malu, que foi muito bonito isso, é que a gente... O jogo, ele era o mais poderoso. Então, assim, estar em relação aos colegas, às personagens dos companheiros ali, do set, foi uma coisa importantíssima. Sim. Então, a bola estava levantada o tempo inteiro. Uma vez, numa entrevista, o Átila falou uma das coisas mais lindas que eu pude ouvir na vida como atriz e... assim, como uma pessoa de teatro, e agora me aventurando a falar uma pessoa do cinema, que ele falou assim, eu encontrei minha personagem nos olhos da Yara. Que lindo. Isso é uma coisa incrível, cara. Sim. Porque quando você percebe o outro te
te olhando, o jeito que ele olha, você também se caracteriza na hora. Na hora. Muda E tudo, né? esse eu acho que o trabalho assim da gente é um trabalho que tem muito mais a ver com o outro do que com a gente. Então, são essas instâncias de outridade. Então, é a Malu, né, é a Custódia, são as pessoas que eu contraceno, que são artistas e também que trazem as suas personagens. Então, a gente está cheio de outros perto da gente. E eu acho que é esse o lugar. É o lugar em que você realmente tem a possibilidade de se autoafirmar menos. Esse lugar autoafirmativo é chato. Lá eu fiz, ali a Malu e eu consegui. Isso é um negócio que realmente, para mim... A troca é o que vale, né? Mas a gente vê no na filme relação. essa troca e esse existir em Total. relação ao outro. Isso é muito claro. E aí eu queria te perguntar, para quem assiste e é ator, a gente fica assim, quanto dali tem de improviso, de jogo, de coisas que elas propuseram num set, ou quanto que aquilo já era o roteiro desde o começo? Então, eu vou te responder, e isso é a coisa mais legal que tem. É o roteiro do Pedro. Claro que tem uma coisa, por exemplo, chamada de Jujuca. A Joana, isso eu coloquei, não tá lá. Não tá lá. Coisas que você, de alguma maneira, vai criando os seus contornos, né? Mas que surgiu no improviso, provavelmente. Mas o texto é o texto. É o texto, tá. O texto é o texto. Tanto é que a gente fez essas 3 semanas na sala de ensaio e o Pedro falou 1 semana para decorar. E a gente decorou, já estava mais fácil, porque a gente já tinha passado por tudo. Mas o texto é o texto. Eu acho que um ou outro improviso do tipo assim, a Juliana, no improviso, falou assim, a bromélia precisa pouca água, porque para ficar bonita, ela precisa sofrer. Isso é mentira. É mentira. Inventou isso. E ficou, né? Ficou bonito. Mas no improviso. É lindo. Aí foi pro roteiro. Então virou roteiro. Ou quando a Juju... aí a gente acabou falando, Juju, que história é essa? Como é que você sabe isso da bromélia? Falei, inventei. Ficou ótimo. E aí tá. Aí outro, por exemplo, quando ela fala do concurso de caretas. Sabia que eu já participei de um concurso de caretas? Vó. Aí isso também foi pro roteiro. Não tava, não era da Mas avó. aí foi pro roteiro e aí ela teve que decorar isso. Porque às vezes a gente improvisa e é só ali, você joga fora. Né? Aquilo só vale para você ir criando, né, seus percursos íntimos, né? Sim. Seus percursos. Muito apaixonada por ela, com aquela cara fofinha, a hora que ela vira pra Malu e fala... Filha, que você é muito feia. Nossa. Não, ela atriz feia não dá. Atriz feia não dá certo. Então é isso. E as duas ali catando feijão. Você fala, caramba, aí de arrepiar. E tem uma cena, puta. você com a Carol, acho que num sofá, a gente vê daqui, né? Quando ela tem fica um sabendo que tá doente, né? ali. Que eu falei, meu Deus, isso tava no roteiro. É tão. Parece que eu tô dentro. Essas coisas dos tempos, não, né? É muito bonito aquilo, porque a gente fica quase. A gente é cúmplice, né? Não parece que alguém tá filmando, parece que a coisa tá acontecendo ali. É muito único. Me lembro direitinho, assim, de que é uma cena que dá um. Né, da Malu ficar imaginando a morte. Dilata o tempo ali, né? O fim, a cena do fim do carro. Puta. Enfim, aquela cena que precede o fim foi a cena, porque eu falo isso, né? Assim, eu não fico nessa busca de identidade, né? Da casa vazia? Nossa, ali foi a cena que pra mim realmente me pegou pessoalmente. Ali realmente aquela cena me deu um nó. Eu olhei na cadeira de rodas, eu em relação a ela, como se fosse olhando aquela casa vazia, e ela diz, e a vida dela, né, sempre foi a passargada dela, sempre foi São Paulo, né? E ela voltando para São Paulo daquele jeito. E aí ela diz para a filha, vão dormir porque o caminho para São Paulo é muito longo. Nossa. Aí aquilo ali me deu um nó, cara. E ali eu comecei a chorar, Yara chorar, não Malu chorar. Eu comecei Yara a chorar e o Pedro falou, não, ela não chora, segura, ela não tem isso, segura. E aí eu segurei, e aí depois tinha outra cena que eu dizia,
pra Carol, queria te pedir uma coisa, mas eu tô com vergonha, queria que você dormisse comigo. Cara, eu fiz aqui pra desabar. Porque ali, cara, era como se eu... Nossa, tinha tanta gente ali comigo, sabe? Tantas atrizes ali comigo. Tantas atrizes, tantos atores, amigos ali, sabe? Que fizeram esse caminho para um lugar e... Eu me emocionei em vários momentos. Nossa, assim. já tô aqui. Eu também. É muito foda. A hora que você fala pra ela também, fala, você vai cuidar da mamãe, né? Porque é isso que os filhos fazem, né? Você vai cuidar da mamãe. Nossa, ali... Puta. Mas essa a mãe coisa, que nunca cuidou, né? Talvez o lugar que pra mim me deixa, eu e Yara, mais vulnerável é esse lugar do artista de teatro. E olha que eu, assim, a minha vida inteira, desde 15 anos, que você falou, eu nunca deixei de trabalhar, foi sempre legal pra mim. Eu sempre tive as minhas companhias, eu sempre consegui realizar a profissão muito bem. Nunca. Eu posso dizer que eu sou uma sortuda. Né? Eu comecei a dirigir muito cedo. Sou uma sortuda, cara. Então eu não tenho esse lugar, mas eu tenho pessoas que vão para esse lugar da Malu, assim, e que para mim eu tenho tanta paixão pelos atores e pelas atrizes, assim, e que perceber que tem um ator ou uma atriz que não consegue, né, não consegue fazer com que a profissão aconteça, né, o que tem constrangimento de falar o que está fazendo. Isso para mim é uma coisa que me dilacera, sabe? Porque quando a gente escolhe ser artista, ator de teatro, a gente está escolhendo uma pessoa infantil, cara. É um negócio da brincadeira, né? É para você fingir que você é, né? Botar um lenço, botar a peruca, vou fazer... né? Tem uma coisa palhacenta nisso, deliciosa. Sim. E aí, se realmente tudo isso, toda essa paixão que você tem pelo que é humano, pelo que é, né, pelo jogo, pela contracena, por estar junto, por estar em celebração, se isso de repente começa a ter um avesso, porque realmente não tem uma... Né, porque a gente realmente tem um país que o tempo inteiro está ameaçando, né, os seus artistas, o tempo inteiro está dizendo que a gente não vale nada, né, que a gente está usurpando alguém, ou que a gente é, sei lá, né, todos os estigmas sobre nós. Então, quando eu vejo isso, quando eu vejo que tem grandes amigos que não estão conseguindo realizar a profissão, e aí eu vejo que a grande dor da Malu, o grande cadafalso dela, o abismo dela, é porque ela simplesmente não estava trabalhando, cara. Então, assim, tem cenas que para mim são incríveis. Assim, ela falou assim, olha, tem todo o Clínio Marcos, tem Nelson Rodrigues, tem Brecht, é só escolher o que montar. Aquilo, quando eu falo só escolher o que montar, cara, vem o mundo inteiro, assim, sabe, contra ela. Vem toda a contracorrente do sistema, de tudo, dizendo não vai ser artista, sabe? Sim. E aquilo, isso me... Então, quando eu estou fazendo a Malu, eu tenho uma sensação de que comigo tem muita gente, tem muitas atrizes brasileiras comigo. Eu tô ali, ó, cheia de atrizes, sabe? Eu tô carregada de atrizes ali. Sabe? Total. E as minhas amigas, atrizes, os atores que vão ver, ao mesmo tempo que você fala isso que estava o gatilho, ao mesmo tempo dá uma coragem muito grande também, sabe? Porque independentemente do que está acontecendo com a Malu ela existe. E ela existe tanto que ela virou um filme, cara. E eu falava assim, Pedrinho do céu, nós estamos com a Malu nos Estados Unidos, cara. Que a Malu acharia disso? De repente a Malu ficou famosa, né? O que ela acharia disso? Está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O Pedro falou isso, eu acho que na abertura da sessão, eu acho que, eu não sei se foi no Lincoln Center ou no MoMA, ele falou isso, Malu, anti-imperialista, anti-Estados Unidos, está aqui. Mas ela ia estar feliz. Claro, é lindo. Eu me lembro, assim, no ensaio, falei, ô Pedrinho, se eu
conseguir, com essa personagem, fazer que as pessoas saiam do filme e deem um Google assim, Malu Rocha, cara, não ganhei pra caramba. Nossa. Total. Né? Porque isso é muito lindo, assim. Eu fiz isso. Então, e isso é Eu já muito conheci. lindo, assim, porque a gente tem que, de alguma maneira, crer que a vida continua sempre, Sim. sabe? Que essa coisa, assim, de pensar... Eu me lembro uma vez que eu li, muito jovem, um texto do Barba falando da vida da gente, né, no trabalho, né, de ator, que ele era, assim, era um caminho, né, uma escada longa, né, não tinha, assim, isso, aquilo. Então, quando você diz, e agora com o Malu? Pô, tem um maior agradecimento, assim, entendeu? Mas é uma vida inteira, Sim, eu sei. que é para trás e para frente. É. Entendeu? É hoje, para trás, para frente, é uma vida inteira. E isso, e o que esse poder que a arte tem de fazer, né, a vida continuar, e de repente a Malu Rocha virou Malu Rocha. Cara, Malu Rocha. Incrível. As pessoas estão apaixonadas pela Malu Rocha. E foi uma pessoa que por muitos foi rechaçada. Sim. E ter esse lugar é demais. E a arte, ela proporciona isso. A arte, ela é tão poderosa que porque a gente imagina, então a gente pode inventar as coisas. Uhum. E aí inventar as coisas significa também modificar o mundo. Sim. Estou falando que a arte precisa, Uhum. mas como a gente pode inventar? A gente muda as modifica. narrativas. E olha o que a gente fez. O Malu não deixa de ser uma espécie de... Ele modificou um pouco as coisas Claro. para ela, né? Claro. Não, e tá em todos os festivais, rodando o mundo. Gente, é de uma importância, assim. A Isadora fala assim... Quando que Cara, um filme desse tamanho de orçamento estaria em cartaz até hoje? É difícil. Está há muito tempo em cartaz aqui em muito São lindo. Paulo. Em geral, a gente muito sabe, acaba muito rápido, E 2 você sabe que semanas. Todos os dias eu recebo um depoimento de alguém que viu Malu. Tá vendo? Todos os dias. Não é exagero. Vários, sei lá. Todos os dias. eu ia te mandar, só não te mandei porque você ia vir pra cá. Falei, vou falar pessoalmente. É muito lindo isso, fiquei é muito impactada. lindo. A gente tem muito orgulho de estar fazendo esse filme. E com tudo que ele tem, com todas as camadas políticas, femininas, né? De resgate também, De artista, né? de Nossa, é tanta falar. coisa. É muita coisa. E é muito legal isso que você falou sobre que você teve uma carreira muito promissora, né? Você sempre trabalhou, só que você sente pelos seus colegas, amigos que não tiveram isso, né? Que são um pouco da Malu. A gente tem E a isso, gente todo começou mundo esse tem. programa porque a gente tava Malu. E daqui a pouco voltaremos a ser Malu, porque a gente já entendeu que a nossa carreira é assim. E é uma corda bamba, né? E é altos e baixos. A minha sempre foi. Tem momentos Sim. que eu tô trabalhando muito. Tem momentos que não, eu tô escrevendo projeto sem parar. Eu sei disso. Então, assim, eu, particularmente, esse filme, pra mim, não foi só de ser uma atriz, como você falou, que isso é o que te tocou como a intérprete dela. Pra mim foi tudo, assim, principalmente ser mulher. E aí a filha cuidando da mãe, que tem tudo a ver com a minha história de vida. Ela naquele lugar e sempre olhando daquela laje, falando aqui eu vou fazer o meu teatro. Não, ali ela vai quer ficar sendo o pau. voz, gente, é Eu amo, maravilhosa. Ela porque quer sou sendo eu voz. falando de coisas minhas, assim, falando, não, um dia eu vou conseguir fazer aquilo ali, naquele lugar. Tá sempre do mesmo jeito. Mas quem sabe? Quem sabe, né? Não é fácil. É muito tocante. Não é muito tocante o fácil, filme. mas a gente que escolheu é porque a gente não consegue ficar sem. Assim, Exato. Não tem outra Propósito, opção. né? A gente não consegue ficar sem. Exato. É um negócio assim, pra mim, assim, o meu trabalho, hoje eu estava até falando isso com o André Cortez. Ele falou, mas não é possível que ele está falando que eu marco as coisas com ele, que ele é um grande irmão que eu tenho, né, assim, um parceirão e é um irmão da minha família mesmo. E ele falando que a Daniela Thomas também é isso, toda hora está trabalhando. Eu falei, cara, mas sabe por quê? Porque, na verdade, é o jeito que a gente realmente existe, não é diferente. Então, assim, não tem como. E isso, de verdade, assim, eu morei em BH, depois fui para Recife e só depois eu vim para cá. Claro que em São Paulo as coisas acontecem mais, né, e são mais nacionais e tal. Mas quando eu fui para Recife, assim, eu dei aula na UFPE, eu montei o ALB lá em Recife, e
E assim, era muito suficiente para mim também. De verdade, isso não é mentira, assim, porque às vezes fica parecendo que, ai meu Deus, é uma demagogia, um proselitismo da profissão, não é. Mas realmente é isso para mim, eu preciso fazer. Então, assim, eu acredito assim, que se eu for para Lavras, interior de Minas, e de repente eu tenho que ficar lá, eu vou fazer lá. Porque para mim é vital. Sim. Né? Eu ia te perguntar sobre Agora isso. eu gosto de ganhar dinheiro também. Claro, a gente pagar minhas precisa contas, poder ser viajar, reconhecida comprar pelo um seu bom trabalho. sapatinho. A gente precisa viver, né? Nesse mundo capitalista. Não é isso. Sustentar Então, os você não é foi só fácil. sonho, né? Não é isso, não. A gente precisa. Então, quando eu me comovo com meus companheiros e companheiras que não estão ganhando dinheiro, é porque realmente é dureza mesmo. Claro. Não é uma profissão... Não é, né? Café pequeno, não. Eu ia te perguntar, porque você deu aula há bastante tempo. Muitos anos. E eu vi que você sempre passou em vários mestrados também, mas que você sempre parava para ir numa peça ou para dirigir um espetáculo, e que você se ressentia um pouquinho de não ter seguido uma carreira acadêmica. Como é que foi isso? Eu comecei a dar aula com 25 anos. Comecei a dar aula na UniBH e na PUC. De Minas. E naquela época não precisava de ter titulação. E eu fui. Você tinha aula. Graduação em E arte aí, cênica. toda vez que vinha um MEC, falava, Yara, você precisa, não sei o que, aí fazia uma pós-graduação, um lato sensu, alguma coisa assim. E aí o MEC ia conversar comigo. Aí eu fazia uma entrevista. Eu tive um episódio interessantíssimo disso, porque falou, olha, o MEC, você vai ter que falar com o MEC, porque você não tem titulação. E aí fiquei assim, umas 3 horas com os caras lá do MEC. E eu falei, cara, vão me mandar embora, vou fazer alguma coisa. Eles aumentaram a minha carga horária. Meu Deus! A carga horária depois da disciplina, falou assim, acho que tem que ser maior essa carga. Aí eu continuei, alguém assinando, né, com titulação. Então eu fiquei a vida inteira isso, mas sempre meio devedora, assim. E eu falei, gente, eu preciso fazer isso, cara, né, como se fosse um dever que eu tinha com alguma coisa da profissão que me deu, assim, estabilidade para criar meus filhos. Eu fui professora a vida inteira. Mas eu entrava e falava, tem uma peça. Aí eu falava, vou dirigir a peça. Né? Aí vamos chegar. Aí um dia, eu acho que é isso que você leu, né, 2 amigas me falaram, assim, que são da academia, me disseram, Yara, pra quê, cara? Tá rolando, vai aí. E aí eu entrei para o audiovisual mesmo, assim, quando a Debinha falou, eu dando aula há anos, ela falou assim, gente, Debinha Falabella, abre essa porta, pede uma licença, vai fazer, por que não? Vai fazer. Aí eu fui fazer Chipadas. Delícia! E aí eu fui pedir licença, e fui fazer Chipadas, aí as coisas começaram a acontecer. Com a Tata Werneck? Eu lembro, eu tô lembrando agora, eu assisti com o Edu. O Edu. Era uma turma incrível de comediantes maravilhosos. Só comediantes maravilhosos. A Clarice Falcão. Mas hoje, se você pudesse escolher, se falasse assim, Yara, você decide agora, esquece o mercado, você decide, você iria emendar um trabalho de atriz atrás do outro no audiovisual, ou você acha que a sua diretora ia querer dirigir e conciliar? Como que você... Ou se você... já pensou sobre isso? Ou a sua atriz, né? Eu pensei sobre isso ontem. Eu pensei sobre isso ontem e eu acho que eu não emendaria, não. Que você acho que não. Conciliaria com trabalhos de direção? Eu começaria a dirigir alguma coisa agora, mas eu vou emendar. Tá. Mas acho que não. Mas eu vou emendar porque são coisas ótimas que estão surgindo para mim também. Sim, então eu vou claro. fazer o véspera eu faria, obviamente. Sim. Mas, sei lá, outras coisas que vierem, talvez mas são coisas tão maravilhosas que tá tudo certo, é um novo momento também. Sim. Porque o teatro também tem um lugar, assim, para mim, de um lugar meio primeiro, sabe? Claro, sei. Meio anterior. É um lugar, assim, que eu me reconecto, assim, com as coisas que eu acredito. Mas eu acabei de fazer 2 peças também maravilhosas, né? Sim. Com 2 parceiras incríveis, que é a Debinha Falabella e a Andréia Beltrão, e com a Silvinha Gomes escrevendo da Andréia. Então, assim, tá tudo certo, tá maravilhoso. Mas é porque, às vezes, o teatro me dá um outro lugar, sabe? Mais
mais caseiro. Sim. Eu sou muito caseira. Uhum. Não sou uma pessoa que... E talvez mais autoral. Porque quando você tá no talvez, cinema, de uma talvez certa forma, você tem a pessoa, né, que dirige, que edita e tal, né? A gente talvez dá isso. tudo de si. Mas eu tô tão, assim, feliz, porque eu tô cheia de graça, né, assim, o tempo inteiro. Aham. Muito feliz e muito agradecida por tudo, assim, pela vida inteira. Sim. E você merece. Obrigada. Uma carreira linda. Obrigada. Eu queria aproveitar que você falou da Débora sobre parcerias. Eu demorei um pouquinho para entender, um pouquinho não, vai com uns 21 anos eu fui entender que realmente para a gente ter uma carreira promissora como artista, é bom a gente fazer grandes parcerias com diretores, com autores, com outros amigas. colegas de trabalho, com amigas. A gente se conheceu no palco Exato. e permanecemos até hoje. E aí eu percebo algumas suas, né? Tem a Débora, que vocês fazem, né, muitas coisas juntas. Há anos, né? Tem o Rafael Conde, que você fez, né, filmes dele. O que você acha sobre essas parcerias? Assim, eu queria que você me contasse um pouco como é que isso surgiu pra você e o quão importante você acha isso até pra galera, porque a gente fala muito isso aqui pra todo mundo, assim. Tipo, se junte com pessoas que você admira e faz acontecer, sabe? Uhum. Então, eu acho assim que uma das coisas que eu aprendi muito cedo lá em BH é que eu tinha que ter uma turma. Uhum. E isso veio porque em Belo Horizonte a gente, por muito tempo, eu acho que ainda hoje, mas quando eu comecei demais, a gente ia fazer a profissão acontecer, e, né, se a gente tivesse uma companhia, se a gente tivesse um grupo de teatro. Então, não é à toa que o Galpão né, Até hoje o Galpão. e ele foi muito exemplar para a gente, assim como vários outros grupos, né, como a Oficina Multimédia da Ione, né, vários outros grupos em BH. E aí eu tive um grupo muito cedo. Eu me lembro que eu fui ver As Lágrimas Amargas de Petra von Kant e eu já fazia teatro, né, porque eu comecei muito cedo, e fui falar com a Fernanda Montenegro depois, assim, no camarim. Eu devia ter o que, uns 18 anos, assim. E eu falei, eu sou atriz. E aí ela falou, que bom. E você já tem um grupo? Eu falei, tenho. Ela falou, então é isso aí, tá no caminho certo. E aí eu falei, cara, é isso. E eu acho que né, o André Cortez tem parceiros muito longevos, o Morris Picciotto, o Carlos Gradinho, são parceiros muito longevos, né, parcerias que vieram para a vida, né, não é só na profissão. E isso é super importante, assim, porque é o momento então que você também começa a ter um pouco mais de liberdade. Uma vez um técnico daqui falou comigo, para fazer teatro tem que ser igual roubar banco, tem que ter gangue. Boa. Foi isso, né? Boa. Tem que ter uma gangue. Eu tenho uma gangue. Você tem. Tem uma gangue muito boa. Então juntem-se, né? total. Realmente. E a Debinha, por exemplo, faz parte dessa gangue. Debinha Falabella é incrível. Quando eu dirijo a Debinha, é tão louco, gente, de verdade. Eu penso uma coisa e ela faz. Juro. Pode perguntar isso pra ela. Já tem uma... Eu penso e ela faz. Eu falo Você assim, não a precisa nem Débora falar. podia nessa hora, sei lá, dar um tapa na mesa. Ela pá, dá um tapa na mesa. Caralho. Que máximo. Legal, Quantos né? anos de parceria você é, Débora? Olha, deixa eu ver, uns 26 anos, assim. Uau, 26 anos. Uau. Uau. É tipo eu e a Malu somos Bazan. Quando eu muito amigas, tinha... né? Que delícia. Eu tinha 13 anos. A Débora Falabella tinha feito um filme Lisbela, não sei se é esse, tá? Não sei se Lisbela é. e Com o Daniel Filho? Não, Lisbela, a direção é do Guel. Não, com o Daniel Filho que dirigiu ela. Primo Basílio. Primo Basílio. Olha. Eu fui nessa estreia, era uma estreia bem fechada, eu consegui, não sei como, era muito nova. Eu fazia Newton Travesso na época, e aí eu cheguei pra ela e olhei assim, né, aquela coisa. Falei, como é que eu faço pra seguir a carreira como a sua? Como é que eu faço? Aí eu lembro que ela falou, você quer ser atriz? Eu falei, quero. Ela falou, estude. Aí eu fiquei,
O que mais? Exatamente, qual livro? Aí eu lembro que eu saí de lá, falei, pai, eu preciso estudar. Ele falou, filha, você já está no Newton outra vez. Aí você vai mudando de escola depois, você vai indo pra outros lugares. Eu falei assim, como é que eu faço? Mas ela é muito estudiosa. Mas, cara, eu nunca me esqueço, ela você é era muito pequena. disciplinada, é incrível a disciplina dela, é incrível. Nossa, ela me ensina todo dia, assim, a disciplina dela. A gente começou... Hoje em dia eu sou muito mais relaxada, mais flácida do que eu era antes. Eu era mais rígida. E hoje ela que me põe no cabresto. Olha. Ela me põe no cabresto pra caramba, Debinha. Eu queria te fazer mais uma pergunta em relação a ser diretora. Eu já quis ser diretora, mas eu nunca nem comecei nada. Quem sabe no futuro, quem sabe nunca. Eu queria entender como é que você faz... tem o texto, não sei o quê, como é que você já vai com uma ideia pronta, você cria isso junto com a atriz ou ator que você está dirigindo, como que é isso? Como é você comandar isso? Porque o diretor, ele meio que comanda esse lugar. Ele vai mostrar, né, como que ele vai contar essa história, né? Eu tenho que me inspirar, assim, como faço como trabalho de atriz. Não é que eu tenha tudo, não. Mas eu tenho já normalmente um caminho. Eu começo já com um conceito. Uma visão, já, assim. Já. Eu já penso assim. E aí cada espetáculo me traz alguma coisa. Por exemplo, eu sabia, por exemplo, no Lei de Tempestade, que eu acho que tinha que ter... Eu gostaria que a André levasse o filho dela para ficar em cena com ela. Isso foi muito rápido. E dali, assim, as coisas, né, se você tem, por exemplo, uma frase, né, você tem um axioma para sua direção, aí as coisas vão vindo, porque você vai lidando com ele, né, no prima facie também sempre tem. Eu sempre tenho, talvez, uma afirmação que eu comece com ela, claro que ela pode se modificar, mas é a partir dela que eu retomo, por exemplo, o Brian e Brenda, né, que eu fiz. Ali também, quando eles me procuraram, eu tinha acabado de ler o Fruto Longe da Árvore, de Solomon. E aí eu, já no café, eu falei assim, olha, eu faço se for assim. Boa. Se a gente não tiver, assim, nenhum ator tendo que fazer uma só personagem, se a gente tiver, assim... esse sistema de coringas. E é o máximo, eles voltam direto, né? É uma peça que roda bastante. Então normalmente eu parto de um pressuposto. Boa. Sim. Ele pode até falir, né, num determinado momento, mas eu parto desse pressuposto. Você teve fracassos na sua carreira? Entenda fracasso como você quiser, tá? Porque pode ser uma coisa que você não gostou, pode ter feito sucesso, pode ser uma coisa que críticos não gostaram. Eu tive, assim, Tive, assim, mas eu tinha, sabe por que para mim é um grande fracasso? Eu não gostar do que eu tô fazendo. Perfeito. Isso para mim, meu Deus, isso para mim é um grande fracasso, assim. E você já teve que fazer? Já? Umas 3 vezes. Já. Ai. Mas é horrível. Isso é horrível. Isso pra mim é um grande fracasso. Falei assim, gente, eu tenho que ir pro teatro pra fazer isso. Eu não acredito. Perfeito. Eu tenho que ver. Aí depois você revisa e vê que isso também faz parte da profissão. Mas isso pra mim é um grande fracasso. Horrível quando você não consegue gostar do que faz. Sim. Bom, posso para minha última pergunta? Pode. Eu não sei o quanto que você tem consciência, mas você é um farol para muita gente da nossa profissão. Sim. Não só pela sua atuação em Malu, mas como pela sua atuação no Love, 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 Contrações. A última peça lá que eu vi também com a Débora, que acho que também era texto Neste Mundo. Neste Mundo. Da Silvia Gomes. Isso. Você sente isso como uma responsabilidade, ou é uma coisa que para você nem passa pela sua cabeça, assim, tipo, em termos de... Quando eu falo de farol, um pouco como a Clarice também, né? A Clarice Nisquet, assim, é uma pessoa que a gente olha e fala, cara... É uma inspiração, vamos lá, é possível, ela faz, ela dirige, ela dá aula, ela faz no cinema, ela faz no teatro, ela tá trabalhando com mulheres incríveis. Isso é muito inspirador para quem tá
na fila, caminhando, entendeu? Isso como bate pra você? Eu acho isso incrível. E vou te dizer assim, sem nenhum cabotinismo. Por exemplo, Malu, né? Que a gente ficou falando aqui muito de Malu. Eu acho incrível eu vou fazer meus 59 anos, tá fazendo esse filme nessa altura da vida. É bonito, eu acho né? incrível. É muito bonito. Eu acho que, de fato, é uma injeção de ânimo, né? Pra gente que vê, né? Eu que tô chegando com protagonista absoluta no cinema aos 59. E você vê a Fernanda Torres agora também, né? E as pessoas curtindo. E tudo, assim, o meu corpo ali, tudo. Eu acho incrível e sei que isso tem função. Tem. Função política. Sim. E gosto que tenha. E aí, não que eu escolha por isso, mas eu acho que naturalmente as minhas escolhas já são assim. Sim. Elas já são muito alinhadas com o que eu penso. Uhum. E sempre, toda vez, eu recebo muitos convites para dirigir, né? Imagina. E toda vez que eu recebo e eu não posso dirigir, eu sempre digo às pessoas assim, que eu me sinto muito honrada, porque as pessoas estão me chamando para dirigir projetos muito pessoais. Sim. E se elas estão me chamando para dirigir projetos muito pessoais, é porque elas acham que eu posso ser parceira delas, né? Sim. Então eu me sinto muito honrada com isso. Com certeza. Né? Porque, e sempre digo isso, olha, você me desculpe, eu não posso agora, né? Mas eu me sinto muito honrada de você ter pensado em mim para ser sua parceira num projeto que é um projeto da sua vida. Né? Então, eu sei disso e dou importância a isso, assim, sabe, como uma coisa missionária mesmo. Sim, é uma consciência, né? Eu tenho, ok, né, assim, se eu vou ver um espetáculo seu, eu sei que você quer conversar comigo sobre isso, Sim. né? E eu Sim. vou tentar conversar com você sobre isso. Sim. E isso eu tinha, né? Eu tinha ali com o povo do Galpão, com o Eide Ribeiro, em BH, incrível. Eu falei, cara, gente, o que o Eide achou? Queria que o Eide falasse o que ele achou. E quantas vezes o Eide falou para mim alguma coisa e eu mudei? Eu falei, não, nada a ver com o Eide falou. É muito doido, porque eu lembrei agora, quando eu fiz, acho que foi Chernobyl, se eu não me engano, você foi assistir. E aí teve, o que a Yara falou? Ninguém sabe, ela foi embora. Não, mas depois eu mandei tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. É bonito de saber. Quem me convidou foi... Talvez o Bruno. Eu escrevi para ele. Sim. E adorei, tô me lembrando demais de você no Chernobyl. E o Outono e Inverno também, direção da Denise Weinberg. Então, pois é. E eu sei, e isso é muito importante, cara. Porque são diálogos. Sim. E eu, como diz Rodolfo Vaz, meu grande amigo, grande ator, de assim, Yara, nós somos os velhos da vez. Maravilhoso. Tem a sabedoria. Maravilhoso. Tô cumprindo aí a minha velhice da hora. A Denise fala isso um pouco também. Somos os velhos da vez. Denise tá lá em Berlim, gente. Denise tá lá em Berlim. Incrível. Amei ver também. Acho que é isso, gente. Vamos ter que encerrar, porque, obrigada, foi incrível. Foi incrível. Muito que obrigada aula pra vocês. Obrigada. Muito obrigada. Dirige a gente, Yara. Obrigada, adoro. As três, né? Isso. Fazendo um programa. Por favor. A diretora do programa agora. A diretora do programa. Tchau, Pedro. Beijo, gente. Muito obrigada. Valeu.